A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora e você que já nos acompanha, né, aqui no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson, juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2022 a revista que tem como tema a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Lembrando aos irmãos que hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, então as lições anteriores, as 8 lições anteriores, estão postadas aqui no nosso canal, numa playlist chamada A Justiça Divina. E nesta oportunidade, irmãos, estaremos estudando o capítulo 38 e o capítulo 39 do livro de Ezequiel, bem como várias outras referências bíblicas, né? E como de costume, nós trazemos sempre aos irmãos, né, uma aula sucinta, uma aula resumida, uma aula aplicada ao nosso cotidiano. Essa lição de número 9, ela é para o dia 27 de novembro de 2022. Tem como tema Gog e Magog, um dia de juízo. Nós temos como textuário para essa lição de hoje: e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Este texto está lá em Apocalipse, capítulo 20, no verso de número 8. Nós temos como verdade prática, a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados pelo nosso Deus. Então aqui, sobre o textuário aqui, eu achei interessante trazer aos irmãos, né, 2 referências bíblicas, já que o textuário está em Apocalipse, sobre essa palavra aqui, enganar, fazendo um link ao inimigo de nossas almas. Lá no livro do Gênesis, irmãos, olha só, vamos estar dando uma olhadinha aqui, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, no verso de número 13, a palavra do Senhor está dizendo: e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha aqui, um dos nomes, né, do nosso inimigo, né, do inimigo de nossas almas, ó, serpente. Então lá de Gênesis a Apocalipse, olha o que diz no verso de número 10 do mesmo capítulo do nosso textual. Lá no capítulo de número 20, no verso de número 10 de Apocalipse, olha o que vem dizendo para dar ênfase ao que nós estamos falando. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui, ó, nós temos, né, no verso de número 10, falando que quando ele for solto aqui, ó, verso 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, que foi o nosso textuário. Então, do Gênesis ao Apocalipse, qual é a maior característica, né, a maior característica do inimigo de nossas almas, também conhecido aí como diabo, que significa opositor, acusador. Vamos ver um pouquinho mais para frente que é outro nome, Satanás, que significa o que? Adversário. Qual é a função? Ele passa enganando, né? Essa é a função dele. E mesmo quando, né, pessoas pensam que está fazendo alguma coisa de bem, não pode vir nada de bom desse lado aí. Mesmo quando surge essa falsa impressão, é por quê? Porque ele está tentando enganar de novo, né? Então aqui, ó, ainda para nós enfatizarmos aqui, gostaria também de apresentar a lição que nós iremos estudar, né, no trimestre que vem. A lição que iremos estudar no trimestre que vem, já estamos na lição de número 9 aqui nessa oportunidade, iremos estudar, ó, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então esta lição nós estaremos estudando, né, no trimestre que vem. E aqui sobre a nossa verdade prática, só para fechar esse conteúdo aqui, ó, todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, Deus não terá
vão falar misericórdia se essa pessoa não se arrepender. Quero um exemplo? Saulo, perseguidor da igreja. Mas quem aparece para ele? Jesus. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, ele não estava perseguindo a igreja, mas aquele que persegue a igreja, persegue o dono da igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, esses todos se levantam para serem derrotados, né? Não adianta. Por quê? Porque a batalha já é ganha em nome de Jesus. Nós temos como leitura bíblica em classe Ezequiel, capítulo 38, do verso 1 ao 6 e 39, do 1 ao 10. Como eu falei aqui aos irmãos que estaremos estudando todo o capítulo 38 e o capítulo 39, que os irmãos podem estar fazendo a leitura na íntegra. E você que já me acompanha sabe que a gente não lê agora, né? Mas traz os versículos aqui no decorrer da nossa lição. Temos, irmãos, 3 objetivos para esta lição de hoje. O primeiro objetivo é identificar Gog. O segundo, identificar Magog. E o terceiro, explicar o contexto escatológico da profecia. Aqui já quero puxar uma parte aqui aos irmãos, que mais importante do que a gente definir nomes e lugares, que é o que a gente vai estar estudando aqui, o que é o foco aqui? É falar do cuidado, da proteção que Deus tem para com o seu povo. Amém? Então, caminhando aqui para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nesta lição veremos as profecias de Ezequiel, que tratam de eventos que ainda não ocorreram em Israel, né? Não ocorreram com Israel, mas que com certeza irão acontecer, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então, irmãos, a palavra-chave aqui é juízes. Desculpa, a palavra-chave juízo. E juízo é o quê? É um ato de Deus baseado em sua justiça. E falando na justiça do Senhor, olha o que diz Salmo 97, também gosto bastante do 89, mas nesta oportunidade aqui estaremos lendo o Salmo de número 97, Salmo de número 97, no seu verso de número 2. Salmo 97, no verso 2, olha o que diz a palavra do Senhor aqui, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Muito parecido esse salmo com o salmo de número 89. Se não me falha a memória, os irmãos podem estar ali consultando para averiguar, né, essa similaridade entre os salmos aí. Então, caminhando para o tópico de número 1, nós temos aqui, sobre a identidade dos povos invasores. Vamos ver a parte 1, depois no tópico de número 2 falaremos da parte 2 e lá no terceiro tópico nós vamos falar sobre o contexto escatológico desta profecia. Então, neste primeiro tópico, nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro tem como tema os invasores. Estes versículos estão no capítulo 38, no verso 6, e no capítulo 39, no verso de número 2. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, lá no capítulo 38, no verso 8 de Ezequiel. No fim dos dias, lá no capítulo 38, no verso de número 38, verso de número 16, do mesmo livro de Ezequiel. Depois da restauração do Estado de Israel, lá no capítulo 38, verso 12, isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, lá de Apocalipse, capítulo 16, no verso de número 16. Isso é importante deixar claro aqui logo no início da nossa lição. Nós vamos ver que são eventos diferentes, já começando a ver neste primeiro subtópico, que uma coisa é a batalha, né, de Gog e Magog, o que nós estamos estudando aqui, né, o dia do juízo aqui. Outra é a batalha do Armagedon. Caminhando para o segundo subtópico, temos como tema compreendendo a profecia. Aqui neste tópico aqui, nós temos o discurso de Ezequiel, deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer
para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora, ou seja, da dispersão de todas as nações da terra. Ezequiel capítulo 36, do verso de número 24. Vamos lá fazer menção desse texto? Ezequiel capítulo de número 36, no verso de número 24. Só para a gente estar embasando. Já citei algumas referências bíblicas aos irmãos no capítulo 38 e 39 e agora no 36. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão em redor. Para embasar aqui que esta profecia de Ezequiel é para a geração, não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar este povo que foi disperso ali, Então, caminhando para o terceiro subtópico, temos aqui, o termo Gog. Essa referência está lá no capítulo 38, no verso 2, a parte A, e também no capítulo 39, no verso de número 1, a parte A. Vamos estar fazendo menção aqui, da nossa leitura bíblica em classe. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, parte A. Lá no verso 39, parte A. Tu, porém, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Então, para embasar este terceiro subtópico. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. E é um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, lá em 1 Crônicas, capítulo 5, no verso de número 4. E na revolta de Satanás, que eu já citei aos irmãos, que é o nosso adversário, contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse, capítulo 20, no verso 8, que é o nosso texto áureo. Como outro acontecimento, então são acontecimentos distintos. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo de número 39. Ainda podemos trazer neste terceiro subtópico que a descrição profética parece indicar um título, como Faraó no Egito, Shá na antiga Pérsia e César em Roma, e não como um nome pessoal de alguém. Então seria mais um tipo de título do que propriamente o nome dito. Então aqui ainda podemos dizer a respeito deste terceiro subtópico que Gog é o rei da terra de Magog e o principal governante de Meseque e Tubal, que a gente pode estar encontrando referência lá em Gênesis capítulo 10, no verso 2. Magog, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé. Gog também pode ser um nome representativo da iniquidade e da oposição a Deus, conforme Apocalipse capítulo 20, do verso 7 ao verso 9, inclusive o verso 8, que nós acabamos de ler aqui, fazendo menção deste nome. Como sinopse para este tópico, onde nós vimos aqui sobre os invasores, depois falamos um pouquinho sobre compreendendo a profecia e sobre especificamente esta palavra, este nome Gog. E eu disse no início da aula que não é o nome ou o lugar que é importante nesse contexto aqui, e sim falarmos da proteção de Deus, do amparo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E é isso aqui que nós acabamos de ler no texto áureo e na nossa verdade prática, que diz que Gog e o seu bando irão invadir, só que eles irão invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então aquele que se levanta contra Deus, com certeza será abatido. Sinopse do primeiro tópico diz que o capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e seus confederados. Gog se refere a um líder, semelhante ao quê? A um título, como nós acabamos de falar, Faraó, Shá ou César. Amém? Caminhando então, irmãos, para o tópico de número 2, temos o seguinte tema: sobre a identidade dos povos invasores. Agora nós vamos ver a parte 2. Se na primeira parte falamos sobre Gog,
agora iremos falar sobre Magog. E o primeiro subtópico já leva este título, Magog. Capítulo 38, verso 2, a parte B, que nós lemos no começo a parte A, agora a parte B diz assim, ó: terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Essa é a parte B, o versículo todo, né? Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, né? E também no 39, na parte B do primeiro versículo, e no verso 6, a parte A. Diz assim, ó, parte A, para ficar completo: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Lá no 6, parte A, diz assim: e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas. Então aqui podemos ainda trazer que é o nome de um descendente de Jafé, como nós havíamos citado anteriormente, filho de Noé. Lá em Gênesis capítulo 10, no verso 2, 3, os irmãos vão encontrar ali, né, que os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Ainda podemos dizer, ó, que aparece em Ezequiel como um lugar. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu de 37 a 103 depois de Cristo, identifica Magog como os citas de um conjunto de etnias nômades que viviam na região do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem também no Novo Testamento, lá onde o apóstolo Paulo cita lá em Colossenses capítulo 3, no verso de número 11. Vamos lá só para embasar esse contexto aqui, ó. Colossenses capítulo de número 3, no verso de número 11, onde Paulo vai falar ali sobre os bárbaros também, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então esse Flávio Joséfo aqui, né, o historiador, ele acreditava ali, né, na sua versão ali, que ele identifica Magog como esse povo citado aqui por Paulo. Segundo subtópico vem trazendo Meseque e Tubal, dois outros nomes que surgiram no versículo anterior que nós lemos aqui. E também na nossa verdade prática, lá no capítulo 38, verso 2, a parte C, que diz assim, ó, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. O verso todo, ó, diz: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então aqui é citado essa primeira vez os nomes, e lá no 39, no verso 1, a parte C também tem, ó. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Vamos entender o contexto aqui, ó. Tubal e Meseque são dois dos 7 filhos de Jafé, filho de Noé. Lá, como a gente citou aqui já em Gênesis, né, capítulo 10, no verso 2. Esses dois jafetitas deram origem a Tabal e Musque, reinos frigiano da Capodácia na Anatólia, segundo inscrições assíricas. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, que é o Togarma, filho de Gomer, lá em Gênesis capítulo 10, no verso 3. E quem era Gomer? Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo Cáucaso, o povo Cáucaso, né? Então aqui, caminhando para o nosso terceiro subtópico, lembrando aqui, irmãos, que vou voltar a frisar, né? É interessante, né, a gente saber o nome, o conceito, o lugar do que se trata, mas o mais importante é saber o quê? Que diante dessa invasão, o nosso Deus estará com o seu povo e dará a vitória. Voltei a frisar aqui. E o que é essa coligação citada aqui, ó, de Gog, no terceiro subtópico, do capítulo 38, no verso de número 5, ó. Persas, etíopes e dos Put, com eles, todos os, né, com escudo e capacete. Então vamos lá entender, ó. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, que foi esse que eu acabei de citar, né, no verso de número 5 de Ezequiel 38. E ainda aqui podemos trazer, ó, que
ambos, né, Cuxi e Put, que nós citamos agora de pouco, são descendentes de Cã, filho de Noé. Lá em Gênesis capítulo 10, verso 6, os irmãos encontram a referência. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. Lembrando aos irmãos, né, o autor da revista coloca aqui esse registro, que a Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, irmãos, neste segundo tópico aqui da nossa lição, o que nós aprendemos aqui? Sobre Magog, se tratando de um lugar. Gog, né, como nós vimos na revista aqui, ele condiz numa linguagem de entendimento a um título, assim como era Faraó, assim como era Chá e assim como era César, né? E já Magog se refere ao quê? Nessa profecia de Ezequiel, pelo entendimento nosso aqui, a um lugar. Aprendemos ainda sobre Meseque e Tubal, mais dois personagens, né? Filhos, né? Nós trouxemos, são 2 dos 7 irmãos, filhos de Jafé, né? E também, que era filho de Noé, e também falamos aqui sobre essa coalização. O que significa esta palavra aqui? Coalizão. Coalizão é a união entre nações, é um acordo político, né? Nesse contexto aqui, que eles iriam ali, 5 povos invadir ali a Terra Santa, serão, melhor dizendo, derrotados por Deus. Então, a sinopse desse tópico diz, no livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar, um território, como nós acabamos de explicar aqui aos irmãos. No nosso terceiro e último tópico, nós temos como tema, sobre o contexto escatológico. Lembrando que essa palavra aqui, escatologia, é estudo das coisas futuras, né? Ensino das coisas futuras. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Vamos ao primeiro subtópico aqui, Gog e Magog. Aqui nós podemos trazer que é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Segundo o Talmud, que é a literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são 2 nomes paralelos de uma mesma nação. Estes inimigos de Israel serão derrotados, olha lá o cuidado de Deus aqui, para com o seu povo. E isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo, né? Por mais difícil que seja a circunstância. Podemos trazer o exemplo de José, não propriamente dito, não era uma nação, era uma pessoa, porém, a Bíblia todo tempo fala, e Deus era com ele, né? Então, a proteção de Deus para conosco, individualmente, e também para com a nação. A Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque Ele guarda, Ele protege, Ele é o nosso refúgio. E aí, o segundo subtópico vem dizendo, como a Rússia aparece nesse contexto? Aqui, foi a semelhança de sons, né? Rush, de Rússia, né, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com Rússia, Meseque com Moscou, a atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, cidade russa. O terceiro subtópico, então, ela entrou como? Pela semelhança dos sons de pronúncia. O terceiro subtópico diz assim, origem da interpretação. Vamos lá. Essa interpretação vem de longe, desde Gesênios, que viveu de 1787 a 1842. Foi um famoso orientalista alemão. Em seu lexo hebraico, o Rosh de Israel, de Ezequiel 38:2, são os russos. E aqui, muitas pessoas, né, acham que esse termo aqui surgiu dos pentecostais, né, mas é uma ideia muito mais, né, antiga, oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente
dizem os críticos. Então não veio do povo pentecostal. Essa ideia aqui, ó, é antiga e veio desse Gesenius, que viveu aqui, como eu disse aos irmãos, de 1787 a 1842. O tópico de número 3 dessa lição, ele trouxe o sentido escatológico. Só lembrando aos irmãos, né, que a gente já citou aqui também os objetivos da lição. No primeiro, a gente falou sobre Gog, no segundo sobre Magog, nesse terceiro aqui, ó, estamos explicando o contexto escatológico da profecia. Então nós temos como síntese, né, ou como resumo, como sinopse, como a revista traz aqui, ó, o que? O contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está do lado do seu povo. Você crê nessa palavra? E ainda aqui, ó, o importante, irmãos, não é os nomes, né, dos levantes, não é o nome daquele que se levanta, mas sim a vitória que é nossa em nome de Jesus. É Ele que nos garante, né, a vitória. E caminhando para a conclusão, né, da nossa lição de hoje, nós aprendemos nessa lição que é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, como nós citamos lá no início da aula. São dois acontecimentos diferentes. Vamos explicar aqui nessa conclusão novamente, ó. Pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Pela misericórdia de Deus, a igreja não estará mais aqui. Nós cremos no pré-tribulacionismo. Ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, lá de Apocalipse capítulo 20, no verso 8. O que tem a ver então com o nosso textuário que nós lemos aqui? Nós vimos no decorrer da aula que, segundo os estudiosos, esses nomes foram de Apocalipse, né, foram emprestados de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo de número 39. Por quê? Porque a profecia, né, como eu expliquei aqui, empresta de Ezequiel esses nomes. Amém? Então, querendo Deus, né, estaremos estudando aqui na próxima lição, a lição de número 10, e a lição de número 10 ela vai ter como tema a restauração nacional e espiritual de Israel. Por isso que eu trouxe o tema aqui, né, do trimestre que vem aos irmãos, né, da nossa revista. Achei muito sugestivo aqui, né? Estaremos terminando falando sobre, né, restauração, né, na aula 10, na aula 11, né, aqui da revista atual, né? E aí, o trimestre que vem, nós já entraremos falando, né, sobre o quê? Sobre o avivamento, aviva a tua obra, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Amém? Querendo Deus, então, Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.